Olá, boa tarde. Ficar por várias horas com as pernas paradas ou em uma só posição, como nas viagens de carro ou avião, reduz a circulação do sangue e pode trazer complicações para a saúde, como a trombose. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre problemas vasculares. Participe pelo twitter.com/patendimento, prontoatendimento@tvcultura.com.br e pelo facebook.com/prontoatendimento. Para conversar com a gente sobre o tema, está aqui o cirurgião vascular e angiologista, Dr. Márcio Alberto Steinbruch. Tudo bem, doutor Márcio? Tudo bom. Para mim é um grande prazer estar com vocês e poder esclarecer qualquer assunto. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado. Quem já viajou na classe econômica de um avião sabe o quanto é desconfortável ficar sentado e apertado por longas horas. Além de incomodar, essa situação também pode ser perigosa para a saúde. A falta de movimentação nas pernas pode provocar uma trombose, que é a formação de coágulos no sangue, uma doença que pode trazer sérias complicações. A trombose do viajante ganhou o título de mal da classe econômica, porque nessa parte do avião é ainda mais difícil se movimentar, o que dificulta a circulação do sangue e favorece a formação de coágulos. Mas isso também pode acontecer viajando de ônibus, carro e trem, ou até mesmo se a pessoa ficar sentada por muito tempo sem movimentar as pernas. A trombose venosa pode afetar pessoas de várias idades, mas principalmente aquelas com mais de 45 anos. E o grupo de risco inclui ainda obesos, fumantes, recém-operados e quem tem histórico de problemas vasculares. Para quem viaja de avião na classe econômica, algumas dicas podem ajudar na circulação sanguínea. Antes do embarque, procure usar uma meia elástica, de preferência meia de compressão, além de calçados e roupas confortáveis. Outra dica é movimentar bastante as pernas durante a viagem. Sempre que possível, levante-se e caminhe um pouco. Se a viagem for de ônibus, tente descer em todas as paradas, mesmo que não precise. E também é importante evitar as bebidas alcoólicas e tomar bastante água para manter o corpo bem hidratado. Os principais sintomas de uma trombose são o inchaço, o aumento da temperatura local, vermelhidão e dor na batata da perna. A melhor prevenção antes de uma longa viagem é consultar um cirurgião vascular. E fique atento aos sinais, porque a trombose é silenciosa e pode trazer sérias complicações. Um dos principais riscos é que o coágulo se desprenda da veia e, pela circulação sanguínea, chegue até o pulmão, podendo causar uma embolia pulmonar. Doutor Márcio, a trombose então é uma doença muito séria, né? Você poderia explicar um pouquinho para a gente o que acontece com o nosso corpo? Assim, por que o fato da gente ficar muito tempo parado traz todos esses riscos? Sim, é muito importante saber que o retorno venoso dos membros inferiores se dá contra a gravidade. Nós temos uma circulação arterial que leva um sangue rico em oxigênio e uma circulação venosa, que seria o esgoto das veias, né, o esgoto das células, trazendo um sangue já com os excrementos das células e gás carbônico. Esse sangue sobe contra a gravidade através de um bombeamento que é feito pela panturrilha, pela batata da perna. Conforme a gente caminha, fazendo um movimento de báscula com o pé, essa musculatura ela espreme as veias que passam por dentro e válvulas que tem dentro dessas veias não deixam o sangue voltar. Muito bem, com isso já dá para entender o que pode acontecer quando a gente fica muito tempo parado. Há um represamento do sangue dentro dessas veias, porque ele acaba não fluindo, e quando o sangue atinge uma velocidade abaixo de um mínimo, o organismo deflagra um processo chamado de coagulação. Para quem não sabe exatamente o que é a coagulação, o que é um coágulo, a gente faz uma analogia com leite, né? O leite, quando fica parado, põe umas gotinhas de limão, ele vira uma coalhada. É a mesma coisa, o sangue só não é branco, ele é vermelho, então forma uma coalhada dentro da veia, o que obstrui a circulação. Esse é a forma como se faz a trombose. E o principal risco é, como a gente mencionou na reportagem, essa questão da embolia pulmonar, é isso? Exatamente. Então, considerando as viagens de longa duração, a gente considera viagens acima de 3, 4 horas, em que o indivíduo tem que ficar numa posição muito parada. Esse represamento do sangue pode representar a formação de um coágulo, que por sua vez pode se desprender do local e, seguindo pela circulação, atingir o pulmão. Dependendo do tamanho do coágulo ou da quantidade de coágulos que subam, isso é embolia pulmonar. Dependendo dessa quantidade de coágulos, isso pode se tornar muito grave, porque pode levar à morte.
né? E a preocupação com os voos longos se deu quando, no ano de 2000, uma jovem de 28 anos, fazendo uma viagem de Melbourne a Londres, uma viagem que leva em torno de 20 horas, um indivíduo rígido, sem nenhum problema. Ela apresentou algumas dores durante o voo nas pernas. Assim que o avião aterrissou, que ela levantou para sair do avião, ela teve uma embolia pulmonar e morreu na hora, porque foi uma embolia maciça. Aí sim, isso começou a preocupar as autoridades. Mas, infelizmente, as companhias aéreas continuam diminuindo o espaço e colocando mais gente dentro dos aviões. Por isso que é tão importante ter esses cuidados de prevenção, né, doutor Márcio? Sem dúvida. Foi magnífica a explanação agora dada. É muito importante seguir esses tópicos. Uma outra curiosidade que existe dentro do avião, como foi dito agora, a hidratação, tomar muito líquido. Como o avião é pressurizado, a pressão que tem dentro da cabine, ela não é exatamente igual à nossa pressão aqui embaixo, ela é um pouco menor. E quando a gente está num ambiente de pressão menor, nós temos uma evaporação de líquido insensível. Então a gente perde líquido para o ambiente. E isso nos desidrata. Se você vai ficar 8, 10, 12 horas num voo, 15 horas num voo, a perda de líquido é muito grande. Quando se ingere álcool, essa perda aumenta, levando a uma concentração do sangue, o que a gente chama de hemoconcentração. O sangue fica mais grosso, vamos dizer assim, com uma facilidade maior de trombose. Então eu costumo orientar que quem vai viajar de avião, mesmo que curta aquele whiskinho, aquele vinhozinho, não deixe de tomar líquidos, não é somente água, suco, refrigerante, qualquer coisa que hidrate. Agora, o senhor falou da questão da embolia pulmonar, né? Sim. Há algum risco também desse coágulo subir até o cérebro, atingir o cérebro? Não. Se a gente conhecer bem a anatomia, o sangue venoso é que nem uma rede de esgoto, né? Você abriu a torneira da sua pia, a água entra por um caninho pequenininho, esse caninho entra num cano maior na parede, esse cano maior da parede pega um cano maior. Muito bem, a mesma coisa na gente. O sangue, ele é recebido por um capilar. Esse capilar equivale ao caninho que está na pia. Ele desemboca numa veinha um pouquinho maior, essa veinha junta com outras veinhas, vai para uma veia maior, e vai subindo pelo nosso organismo, pela veia cava, até chegar nos pulmões. Ele passa pelo coração, o lado direito do coração, e ele é bombeado para os pulmões. O pulmão é como se fosse um filtro. Então ele chega lá, o pulmão é um filtro onde troca os gases. Aquele sangue vai deixar o gás carbônico e receber o oxigênio. Então naquele momento não tem como o coágulo passar de lá, porque é como se fosse uma peneira. Então o coágulo venoso para no pulmão. Para ir para o cérebro ele teria que estar na circulação arterial, é diferente. Agora, só uma outra pergunta, a gente falou, deu muitas orientações para a questão das viagens, né? Agora, tem as pessoas que também, por obrigação profissional do trabalho, precisam ficar muito tempo ou sentadas ou em pé. Para elas, teria algumas dicas de prevenção? Sim, na verdade, o profissional que tem que ficar muito tempo parado, seja em pé ou sentado, porque a gravidade está empurrando igual o sangue, né? Acaba se assemelhando à condição do voo, só que com uma diferença. Cansou, ele pode levantar, tomar um cafezinho, tem aquele tempo de descanso, tudo mais, que ele pode impor ou se impor. Mas uma das dicas principais é o uso da meia elástica. Muita gente torce o nariz para as meias elásticas, mas as meias elásticas, elas têm pelo menos 3 parâmetros a serem seguidos. Portanto, só um profissional pode prescrever. Ela tem um parâmetro que é a compressão. Então, para cada tipo de situação, exige uma compressão. O leigo conhece aquela suave, média e alta compressão, mas na verdade existe uma compressão em números. Cada compressão ela tem uma unidade de pressão. Então, normalmente a suave compressão tem uma compressão de 15 a 20 milímetros de mercúrio, a média compressão vai de 20 a 30 e a alta compressão de 30 a 40 milímetros de mercúrio, que é a medida, né, de pressão. Só que não adianta chegar num balcão e pedir, eu quero uma meia de média compressão da marca X, porque aquela marca pode chamar de média compressão o que na verdade é a suave. Então existe um erro. Esse é um parâmetro que tem que ser o médico que vai prescrever. Segundo parâmetro é a altura da meia. Muita gente, principalmente as mulheres, imaginam que a meia elástica tem que ser uma meia calça, que vai dar um calor danado, que vai... Não, é difícil vestir, doutor. Não. A meia elástica ela age como uma cinta de contenção que amplifica o movimento da batata da perna. Então, uma meia elástica para a função de retorno venoso basta que seja até o joelho. Então, uma meia elástica até o joelho já é suficiente. E o terceiro parâmetro é o tamanho.
Ah, doutor, eu acho que eu sou tamanho G, porque eu calço 40. Também não. Para se comprar uma meia no tamanho adequado, existem medidas a serem tomadas, medidas antropométricas, medida de panturrilha, de tornozelo, e aí sim comprar a meia adequada. Comprou a meia adequada, ela vai ser um conforto e não uma tortura. Certo. Vamos então para as perguntas dos telespectadores, que a gente já tem várias aqui. Sobre trombose, a Janaína, ela pergunta se a pessoa que teve trombose pode praticar esportes, se ela tem alguma atividade mais indicada ou alguma que seja mais proibida, que seja proibida. Na verdade, na fase aguda da trombose não dá para fazer nenhum tipo de esporte, até porque tem que esperar aquele coágulo, que na hora que se forma parece uma ricota, ele depois tem que virar um queijo meia cura e ficar bem estável no local. Depois disso, lógico, voltar para os esportes é uma obrigação, é necessário, porque isso vai desenvolver a musculatura, principalmente das pernas, melhorando o retorno venoso. Então, o esporte é indicado sim. O que se pede para evitar em pacientes que tenham problemas vasculares são os esportes de alto impacto, né? Porque o impacto, quando é feito por desaceleração, o sangue é empurrado para baixo com muita força, não é bom. E alguns tipos de exercícios que forçam muito o abdômen, uma musculação muito pesada, quando o indivíduo faz força para levantar um peso, ele comprime o abdômen, também fazendo uma pressão para baixo. Que nem quando a gente aperta o conta-gotas, que aperta e sai o líquido, mesma coisa, o abdômen seria a cabecinha do conta-gotas. Ele empurra o sangue para baixo, também prejudica. Mas é necessário sim voltar para o esporte. O mais indicado seria... Desculpa, o mais indicado são os esportes aeróbicos. A caminhada, exercícios sem impacto, que mais? A própria musculação, mas com carga baixa, para que possa desenvolver a musculatura da perna. Esses são os exercícios mais indicados. A gente tem aqui uma pergunta sobre varizes, da Juliana, aqui de São Paulo. Ela pergunta se mesmo nos casos em que a pessoa não sente dor, que tem veias superficiais, se tem que tratar, se existe um risco para a saúde ou se é mais uma questão estética. Esse é um engano muito geral. Varizes, ela não é uma doença meramente estética. É um problema de saúde. Como eu estava falando no começo do programa, quando a veia se dilata, as varizes são veias que se dilatam e elas perdem o poder de transportar o sangue, portanto o sangue fica represado lá dentro. 60% dos pacientes que têm varizes não têm sintomas, não sentem dor. Então, dor não é uma presença obrigatória. Então, varizes, sempre que diagnosticada, tem que ser tratada. Agora, o tratamento vai depender do tipo de varizes, do tamanho e tudo mais, mas sempre tem que ser tratada e não é somente por estética. Eu costumo brincar que a gente, no tratamento das varizes, une o útil ao agradável. É tratar a doença, mas de uma forma estética, porque acaba envolvendo. E como é que é o diagnóstico para saber se a pessoa tem varizes? Como é que ela recebe esse diagnóstico? Bom, muitas vezes o indivíduo não sabe ser portador de varizes porque as varizes estão um pouco mais abaixo da pele, então ele não sabe. Ele tem uns vasinhos e tal, e aquilo chama a atenção e procura o colega, né, o cirurgião vascular, no intuito de fazer um trabalho estético. Então, o primeiro passo é fazer um diagnóstico correto. Então, no exame clínico, o paciente tem que ser examinado e bem examinado, onde se palpam bem os trajetos venosos, se examina, se vê, se pergunta, se tira antecedentes, se toma anticoncepcional, se faz uso de algum hormônio, se teve algum caso na família. Então, é muito importante uma anamnese bem feita, é um exame clínico bem feito. Só aqui a gente já tem quase 80% de certeza num diagnóstico. Segundo passo é se utilizar os exames ultrassonográficos com o efeito Doppler, que é hoje vulgarmente chamado de Doppler, né? Mas é um ultrassom com Doppler. Então é um ultrassom que é feito geralmente por uma pessoa experiente, então tem que tomar um pouquinho de cuidado, tem que ser uma pessoa competente para fazer isso e com isso também vai se ter o diagnóstico de veias mais profundas que às vezes não são visíveis. Então muitas vezes o indivíduo não sabe ser portador de varizes. Então, é importante, é o primeiro sinal, ou se alguém na família tem varizes, consultar mesmo que preventivamente um vascular. Porque esse componente genético pode ser importante, né? Ele é muito importante, infelizmente sim. A Vânia, aqui de São Paulo, ela pergunta o que é a escleroterapia e quais são as principais formas de tratamento para as varizes. Perfeito. Muito bem, varizes mesmo são aquelas veias que se dilataram e não transportam mais o sangue. Então, são estruturas relativamente grandes. Tá? Essas são as varizes. O tratamento definitivo dessas veias doentes, infelizmente, é a retirada dela. Eu digo infelizmente porque muita gente torce o nariz quando se fala isso, mas cirurgia, doutor?
Só que tem uma coisa, o que era antigamente não é mais hoje. Aquela carnificina, aquele medo que se tinha antigamente, com tratamentos que levavam 40 dias para um paciente se recuperar, hoje em dia não existe mais. Então, as varizes, quando são simplesmente colaterais, elas são retiradas hoje através de pequenos furos de agulha. Uma agulha de injeção, que se usa, não se usa nem bisturi, se usa uma agulhinha e com o uso de uma agulha de crochê, que tem 0,6 milímetro, se extraem essas veias de uma forma bem artesanal. Ou seja, trata-se a doença, mas ao mesmo tempo se preserva a estética. A recuperação é muito rápida. Quando se envolve em veias mais profundas, principalmente aquela que assusta todo mundo, que é a veia safena, hoje em dia também já está se lançando mão da técnica chamada de termoablação. Então, o que antigamente se tinha que fazer corte em cima, corte embaixo, tirar a veia, e o paciente ter uma recuperação mais longa, dor no trajeto, hoje em dia já se faz através de um cateterismo, queimar essa veia por dentro. Ela pode ser feita de duas maneiras, ou com uma fibra ótica e com laser se queima essa veia por dentro, ou com um catéter com uma ponta metálica e que sai uma radiofrequência e com isso também se queima a veia. As duas técnicas têm a mesma eficácia, logicamente ela se adequa ao costume de cada profissional, tá? E com isso hoje em dia também se minimizou a invasão cirúrgica no tratamento das safenas. Quanto à escleroterapia, que foi a outra pergunta, a escleroterapia, na verdade, é a injeção, né, de um líquido que vai esclerosar, ele vai, entre aspas, secar vasinhos. Os vasinhos não são varizes, eles são capilares que se dilatam. Como eu expliquei anteriormente, o capilar é como o caninho que sai da pia e entra num cano mais grosso na parede. O capilar também, ele desemboca numa veia. Se aquela veia está doente, não adianta querer tratar aquele vasinho. Eu preciso primeiro tratar a veia doente, que são as varizes. E a escleroterapia, ela pode ser feita de várias formas. Ela pode ser a injeção de um líquido, quando o vasinho é um pouco mais calibroso. Ou, quando o vasinho é muito fininho, se pode usar também o laser. Já é um outro tipo de laser, que não é o mesmo do cirurgia, mas tanto laser como escleroterapia, a convencional, só quem pode indicar é um profissional que conheça bem isso daqui. Quer dizer, por isso que é importante ter bem um diagnóstico cuidadoso, Sempre. acompanhamento médico. Tomar cuidado com curiosos, eu conheço uma mulher que vem em casa, que faz aplicação, toma muito cuidado com isso daqui. Isso aqui, mesmo a escleroterapia, por mais simples que possa parecer, é um tratamento médico que exige um diagnóstico, exige um profissional especializado naquilo para fazer e não é um milagre que estalou os dedos, fez uma sessão, resolveu tudo. Tem que ter paciência. Certo. Nós vamos agora ver mais uma informação sobre problemas vasculares, para saber se é verdade ou apenas um mito. Quem toma anticoncepcionais ou as grávidas correm mais risco de embolias. Isso é verdade, doutor Márcio? Bom, se tomarmos por base que quem toma anticoncepcional e quem está grávida tem um aumento da coagulação do sangue e tem um represamento maior do sangue. Então, vamos explicar rapidamente. A grávida, pelo aumento do abdômen, ela tem um represamento do sangue nas pernas por uma compressão abdominal. E quem usa o anticoncepcional, ou mesmo a reposição hormonal, o hormônio feminino é um hormônio vasodilatador. Então, se ela já for portadora de varizes ou de veias já meio doentinhas, aquilo vai se agravar. Com o agravamento do represamento do sangue, a chance de uma trombose é maior. O anticoncepcional também aumenta a coagulação do sangue. Então, isso tem todo um controle. Isso pode aumentar a chance de trombose. E, obviamente, tendo uma chance maior de trombose, o risco é maior de haver uma embolia. Então, não é mito, é verdade, mas é indireta. Mas as pessoas, então, têm que ter um cuidado a mais, né? Sim, no período sim. de gestação ou quem Sim. toma pílula anticoncepcional. Sim, toda gestante que tem antecedentes, principalmente varicosos, é importante que, além do pré-natal com o seu ginecologista, faça também algumas consultas periódicas com um cirurgião vascular. É muito importante. Agora, a gente tem aqui uma pergunta do Sandro Aparecido Silva. Ele diz, tive diagnóstico de trombose. Qual seria uma medida preventiva além da meia elástica? Bom, a trombose, quando ocorre, infelizmente, não existe um tratamento que vai tirar aquele coágulo. Tá se
pesquisando hoje em dia alguns medicamentos que dissolvem aquele coágulo, mas ainda é algo muito incipiente, isso é indicado em casos muito extremos. Mas basicamente o tratamento da trombose qual é? Entupiu o vaso, então eu tenho que, na fase aguda, fazer um repouso com os membros elevados, porque assim auxilia a gravidade a fazer o retorno venoso. Segunda coisa, todo mundo que tem um diagnóstico de trombose venosa profunda, né, nas veias internas, tem que tomar um anticoagulante. O que é o anticoagulante? É um remédio que no linguajar leigo afina o sangue, né? Na verdade, ele torna o sangue com um tempo de coagulação maior. Por que isso? Porque quando ocorre a trombose, imagina a veia um cano e o sangue coagula nesse ponto. Todo o sangue que está para cá, como entope a veia, todo esse sangue que está para cá para também. E ele pode fazer o que a gente chama de trombose secundária ou coágulo secundário. Então, justamente para evitar esse coágulo secundário é que se usa o anticoagulante. Porque é esse coágulo secundário que pode desprender e dar embolia pulmonar. Então, basicamente, o tratamento da trombose reside em cuidados locais e aguardar que aquele trombo se organize e com o tempo ele próprio seja absorvido e restabeleça a circulação. Agora ele pergunta aqui de cuidados preventivos além da meia elástica. Ah, sim. Uma vez que se instalou a trombose, os cuidados não vão ser preventivos, tratamento. Né? Já vão ser, já é um tratamento. Mas o uso da meia elástica é importante porque ela amplifica o movimento da panturrilha, melhorando o bombeamento e fazendo com que o sangue flua pelas veias boas. E, sem dúvida nenhuma, acaba sendo uma prevenção para novas tromboses. Tá certo. Doutor Márcio, infelizmente, nosso programa está terminando, passou muito rápido, temos várias perguntas. Espero que o senhor possa voltar aqui para tirar mais dúvidas dos nossos telespectadores. Vai ser um grande prazer. É uma pena que o tempo seja tão curto, mas se alguém tiver alguma dúvida, entre no site livredevarizes.com. Lá tem como fazer perguntas e podem ter certeza que eu respondo a todas elas. Muito obrigada, doutor Márcio. Eu que agradeço a oportunidade. E o Pronto Atendimento de hoje fica por aqui. Nós voltamos na segunda-feira, às 8 da manhã. Nosso assunto é Previdência Social. Mande já suas perguntas pelo e-mail, pelo Twitter ou pelo Facebook. Um ótimo fim de semana para você.